Olá, me chamo Pedro Henrique Mendes Oliveira, sou bolsista do Residência Pedagógica do subprojeto História, no Colégio Estadual Manuel Devoto, e estou escrevendo esse vídeo para o Seminário Interinstitucional do PIBID e do Residência Pedagógica da Universidade Federal da Bahia e na Universidade Estadual do Sul da Bahia, cujo tema é Experiências e Resistências na formação de professores e professoras. A discussão que aqui eu quero levantar dá continuidade para uma discussão anterior ao qual eu submeti ao Congresso da UFBA de 2021. Naquele momento, eu fiz um debate acerca sobre o retorno das escolas estaduais depois do intervalo ali durante a pandemia, no qual as aulas foram suspensas. Por conta desse grande período em que as escolas estaduais não estavam funcionando, o currículo teve que ser adaptado. Então, fazendo aqui um debate voltado para a disciplina História. Conteúdos ou temas que antes eram discutidos em 4 horas aulas, agora ficou, ou naquele momento, ficou dedicado 2 horas aulas. Discussões, debates que antes duravam 8 horas aulas, ou 4 semanas, ficou dedicado 2 horas aulas, ou 2 semanas. 4 horas aulas, ou 2 semanas. E aqui eu fiz um debate sobre as possibilidades de abordagem histórica em sala de aula, os limites e as possibilidades. Daqui, no caso, que é imposto ao ensino de história, a síntese histórica, ou seja, você tentar dar conta, lidar, ensinar, discutir uma gama de conteúdos sobre um determinado período em uma determinada geografia, o máximo que você conseguir, ou aquilo que nós estamos mais próximos do ensino de história na universidade, cujo você tem uma grande área, uma grande temática, em que você dá um foco para determinadas discussões. Levando isso para a sala de aula, naquele momento ainda era uma possibilidade. Ou seja, o que é mais proveitoso para o ensino de história, para mim enquanto residente pedagógico e para os estudantes, enquanto estudantes que estão ali aprendendo, tendo os seus contatos com a disciplina de história, estudantes do ensino médio. O que era mais proveitoso? A síntese histórica ou a gente abordar uma história que tenha mais um ponto de vista do problema, chamada história-problema, que faça discussões mais orientadas, centradas em determinadas questões e que largue de mão um pouco de tentar discutir um pouquinho de tudo. Essa foi a discussão naquele momento. Nesse exato momento, aparece outra questão, que é o chamado novo ensino médio. E no novo ensino médio, História tinha dedicada, no primeiro ano do ensino médio, 2 horas aulas. Passou de 2 horas aulas para 1 hora aula. E aí a síntese histórica praticamente deixa de ser uma possibilidade de escolha em que o docente, no caso o residente pedagógico, vai ter a liberdade de escolher entre uma síntese histórica e uma história mais voltada para um problema, para determinadas questões sobre aquela temática. E a síntese histórica agora passa a ser praticamente uma obrigação. A história-problema se torna cada vez mais difícil, tendo um período muito pequeno de 50 minutos para ser discutido o assunto por semana, sendo que você tem diversos conteúdos para dar conta por conta do vasto currículo. E aqui, como na outra discussão, eu levanto a possibilidade. O que fazer? Eu levanto o debate. O que fazer? Como abordar uma história que questione mais, que faça os alunos se questionarem mais. Uma história mais voltada para o problema e menos para a gente dar conta de diversas migalhas e conhecer um pouquinho de cada uma delas. Eu agradeço a atenção. Bom dia, boa tarde ou boa noite.